Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Este é mais um episódio do quadro Testemunhos Espirituais, onde nós traremos aqui experiências que mostrem que Deus está vivo e fala conosco. Então, convido você, inclusive, a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, curtir este vídeo, compartilhar também com mais pessoas e comentar sua opinião abaixo. Quem sabe também compartilhar alguma experiência sua para que seja de edificação para todos nós. Então, hoje eu vou falar sobre os dons naturais. Você sabia que Deus concede, além dos dons espirituais que nós já conhecemos, né, como sonhos proféticos, visões, revelações, curas, sabedoria, alguns outros dons, Deus também concede dons naturais, que são habilidades, aptidões que por conta própria nós não desenvolveríamos. Então o Pai das luzes, né, o nosso Deus Criador, ele também distribui esses talentos entre todos nós. Eu vou falar algumas experiências pessoais que vivi e também trazer um texto base para vocês de introdução. Se encontra aqui no livro de Êxodo, capítulo 35. Fala assim: Então Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze, tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e também entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. O Senhor capacitou Bezalel e também Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas, né? Veja que coisa bonita. Esses homens, eles foram capacitados por Deus para todo tipo de trabalho artístico. Eles eram artesãos, né? Entalhavam o ouro, prata, bronze, também esculpiam madeira. Aqui falam eles sabiam tecer, bordar linho, projetavam, gravavam. E não só isso, Deus também os capacitou, veja aqui, a ensinarem as suas aptidões aos outros. Ou seja, o ensino também é um dom de Deus. O saber transmitir o conhecimento. Tem pessoas que às vezes sabem muito, mas não têm didática. Outros, mesmo não tendo um nível de conhecimento tão grande, mas conseguem transmitir aquele conhecimento de forma fácil, didática. Isso é o que também é dom de Deus, a habilidade de ensinar. Por certo, muitos que estão ouvindo esse vídeo, estão vendo e ouvindo, né, essa mensagem, também tem vários dons que Deus os concedeu. Às vezes é uma dona de casa que sabe cozinhar como ninguém, muitas das vezes tira dali o seu sustento. Tem muitos artistas que estão me ouvindo, inclusive meus amigos. Abraço a todos aqui, que são excelentes instrumentistas, músicos, pintores. O que seria isso se não fosse também um talento que Deus, seu Criador, concedeu a você? Então, mas todo o talento de Deus, ele serve para algum propósito. Então, no vídeo de hoje eu também vou contar um sonho que eu tive quando pequeno. Como alguns sabem, eu toco alguns instrumentos. Temos até aqui um quadro nesse canal chamado Adoração, onde eu trago algumas canções, hinos em vários instrumentos, né? E quando criança eu tinha aprendido a flauta doce, que é aquele instrumento menor, muitos até tocam como se fosse de brinquedo, né? As crianças tratam como se fosse um brinquedinho. E aí foi o primeiro instrumento que eu havia aprendido. Mas em determinado momento eu tive um sonho que eu tocava flauta transversal, que já é aquela flauta maior, né? Que você toca aqui, ó, de lado, que é tocada em orquestra. Só que eu nunca imaginava que eu iria aprender isso. Não tinha professor,
na minha cidade ou na igreja também. Mas nesse sonho eu tocava essa flauta, tocava ali algum hino, algum louvor a Deus com muita facilidade. E eu pensava no sonho, até que é fácil, esse instrumento não é tão difícil assim. E ali os dedos fluindo. Eu acordei com um desejo que desde esse dia me foi implantado, por Deus, obviamente, de aprender a tocar a flauta transversal. Eu já sabia a doce, mas agora iria partir para esse outro nível. Mas você acha que o talento de Deus ele desce do céu e não exige esforço da nossa parte? Pelo contrário, quem pensa assim está enganado, né? Porque esse sonho ele foi um motivador, que nós entendemos como uma palavra profética sobre a minha vida nesse caso. Deus queria me usar como instrumentista, aprender essa flauta para futuramente, inclusive, ensinar outras pessoas, né? Mas isso exigiu de mim esforço, né? Quando, depois de alguns anos, eu tive disponibilidade, inclusive financeira, comprei esse instrumento e fui ali me dedicar a aprendê-lo, né? E foi difícil. Muitas vezes eu pensava assim, dava aquele desejo, às vezes até de desistir do aprendizado, ficava sem fôlego, dores nos ombros. Uma vez fui até no médico porque tinha tido uma dor aqui no ombro pela posição, né, do instrumento, ficava muitas horas ali e deu um mau jeito no ombro. Mas veja bem, né? Isso não fez que eu desistisse de aprender. Então, aquela palavra profética que foi o sonho que Deus tinha me dito, que no sonho parecia tão fácil e eu tocava com tanta tranquilidade, isso me motivou a não desistir. E é esse o sentido da profecia, você sabia? A profecia, quando Deus tem uma promessa para sua vida, não significa que você não vai enfrentar desafios, oposições, lutas. O mundo vai tentar fazer você desistir daquela promessa, mas se você estiver firmado naquilo que Deus lhe mostrou, você vai enfrentar todas as coisas. E nós vemos isso ao longo de toda a palavra, né? Davi, ele agradou a Deus em secreto. Quando ele foi ungido, ele ainda era pastor de ovelhas e estava ali junto com o seu rebanho, jovem, não tinha um grande desenvolvimento físico ainda, e tocando ali sua harpa, compondo seus primeiros salmos a Deus, ele e Deus sozinho. E foi ali que o Senhor disse ao profeta Samuel: vai lá, unge o meu servo Davi, ele vai ser rei de Israel. Depois dessa promessa, Davi enfrentou diversas adversidades, inclusive foi perseguido pelo rei Saul, a ponto de Saul querer matá-lo. Então, imagine se Davi fosse se entristecer por conta disso. Mas, no tempo de Deus, aquela promessa se cumpriu. E foi necessário esforço da parte de Davi, dedicação. Ele se desenvolveu como um guerreiro, se desenvolveu como um rei, um grande líder do povo de Israel, porque Deus viu a potencialidade nele, viu a capacidade em Davi antes que Davi a tivesse. Da mesma forma, Deus viu a capacidade em mim antes que eu a tivesse. Nesse caso, tocar essa flauta, né? E graças a Deus, eu mais tarde ensinei até esse instrumento para algumas crianças, ensinei a flauta transversal para um deles, que é até meu amigo Mateus. Um abraço aí para Mateus, que ele se desenvolveu muito bem. E eu disse, eu fiquei pensando assim, né? Veja bem, né, como é que Deus faz. É algo que para mim era impossível. E mesmo eu não tendo um professor, Deus me capacitou. E depois ele também me capacitou para ensinar, né, ensinar suas aptidões a outros. E assim eu fiz, porque o objetivo de Deus é que a gente multiplique os nossos talentos, os dons que Ele nos dá. Os dons naturais, também os dons espirituais, todos eles são para o servir.
Você tem que servir ao próximo através dos dons que Deus lhe concedeu. Amém? Espero que essa palavra de hoje tenha sido de edificação para você e que você também ponha em prática as promessas, os dons que Deus lhe concedeu, que isso sirva ao seu próximo, seja para fazer o bem às demais pessoas. Com certeza Deus vai se agradar dessa sua posição. Muito obrigado. Comente aqui abaixo, deixe um amém, deixe um like e se inscreva no canal se esse vídeo foi de edificação para você. E até o próximo vídeo do quadro Testemunhos Espirituais. Amém.